O que aconteceu a bordo do MH370, o Boeing 777-2200ER da Malaysia Airlines, que decola em 8 de março de 2014 às 00:42 de Kuala Lumpur para Pequim, com 239 passageiros a bordo, decola e começa seu voo normalmente às 01:19. O avião envia sua última mensagem vocal. À meia-noite e 21, menos de 2 minutos depois, o avião para de emitir. Os controladores de tráfego aéreo civis seguem o transponder, que é o avião enviando informações de altitude, velocidade, direção, trajetória e posição. O avião parou de emitir nesse instante. Ele se torna invisível para os controladores de tráfego aéreo civis da região. Por outro lado, você tem sistemas de radar, que chamamos de radares primários, onde há um eco porque temos ondas que vão bater em um objeto metálico que vai voltar, não sendo um Boeing 777, não um avião furtivo. Continuaremos a captar e acompanhar as evoluções do avião, mesmo que tenha desaparecido dos radares civis e do site Flight Radar 24, que também rastreia essas informações. Radares primários nos dão uma informação importante quando o avião parou de emitir. Ele estava então em sua curva, além de Degari, para continuar em direção a Bitode. Nesta curva, ele ainda estava com um modo de navegação que estava ativo, porque o ângulo da curva continuou a 15 graus, estávamos em uma curva que estava no modo Lateral Navigation. Portanto, temos um sistema que continua funcionando, pelo menos parcialmente, temos apenas as emissões nesse momento que são cortadas para o exterior. O avião vai continuar em direção a Bitode. Ele vai continuar até meio caminho entre Bitode e Higari. E lá vai haver uma meia volta. Estamos falando de radares civis e militares, primários, de 3 países diferentes que acompanharão o avião a partir desse momento. A curva é feita de uma curva apertada. Foi estimada uma curva de 35 graus. Isso indica que não estávamos mais no modo automático. Houve uma retomada do controle da máquina para realizar a curva relativamente acentuada. A curva é feita para retornar à Malásia. É uma reviravolta para Cotiabaru, no qual há um aeroporto, mas continuamos nessa trajetória. O avião há um elemento que é muito importante. Nesse momento, quando ele parou de transmitir no seu transponder, naquele momento não sabíamos que ele havia parado de enviar informações e mensagens para CARS, bem como interrompido as trocas que tinha com o satélite. Ora, as trocas com o satélite, normalmente quando se desliga o tipo de modem de satélite, chamado unidade de dados de satélite, unidade de dados de satélite, ou unidade de dados de satélite, envia uma série de mensagens de corte. Ora, está indicado nos relatórios, não há prova de um corte iniciado a partir do cockpit do sistema de comunicação via satélite. Segundo o relatório um pouco mais adiante, não há indícios de que a comunicação via satélite foi desligado manualmente do cockpit. Portanto, não temos apenas o sistema que para de transmitir, temos esse sistema que é cortado eletricamente. Os disjuntores elétricos foram removidos ou um sistema se protegeu, mas não temos uma desconexão intencional. A comunicação via satélite no cockpit foi desconectado eletricamente. Isso é relativamente importante, veremos mais tarde. Para o resto da investigação. O avião continua em sua trajetória. Ele vai atravessar toda a península, vai se dirigir para Penang, então ele continua em frente. Nessa travessia da península, há diferentes altitudes e variações, e há variações que são, obviamente, muito menos importantes do que as registradas pelos radares primários que foram compartilhados, principalmente porque os radares primários, tanto podemos ter uma posição em azimuth e distância que é muito precisa, quanto as altitudes não são muito precisas. Neste caso, sabemos que há evoluções, mas elas não são tão claras e tão intensos quanto o que foi compartilhado. Nos relatórios, aliás, a investigação australiana, me disseram que validamos as posições, as distâncias, mas francamente as altitudes não acreditamos em tais evoluções, mesmo que de fato tenha havido diferenças de altitude, pois também há variações na velocidade sozinha. Nesse momento, o avião chega em Penang, e em Penang há algo que é relativamente importante, não apenas seguimos o avião do ponto de vista do radar primário. Depois temos uma segunda indicação de que estamos seguindo o eco e o avião corretos, sem confundi-los com outra aeronave, que passa por lá. É que temos o celular do copiloto, que vai se conectar à rede telefônica terrestre. Isso nos confirma que estamos realmente seguindo o eco correto. Muitos elementos foram compartilhados em torno dessa informação. Antes de embarcar, o copiloto enviou mensagens no WhatsApp e depois desligou ou passou o telefone. Está em modo avião, de qualquer forma não há mais comunicação. Assim, o telefone foi desligado antes da decolagem. O telefone foi ligado de novo durante o voo.
não há motivo para um piloto ter uma lanterna, ele já possui uma consigo. A priori, ainda é uma vontade de comunicar, trocar ou dizer algo. Não podemos ter uma resposta, mas sabemos de qualquer forma que esse telefone foi ligado novamente. Houve uma conexão com a rede terrestre, mas devido à alta velocidade do avião, nenhuma comunicação efetiva foi realizada. Não houve troca. Isso apenas nos prova que o telefone foi iniciado, ligado novamente. Infelizmente, não podemos atribuir uma causa, razão ou vontade para isso. O avião segue sua rota, fazendo uma suave curva para adentrar o Estreito de Malaca, sendo acompanhado pelos 3 radares mostrados aqui. Infelizmente, o radar primário, que estava em banda AC, que está quebrado, mas que está quebrado há vários dias, não quebrou apenas para ocasião, já estava quebrado há vários dias, isso era conhecido. Portanto, o avião continua nessa trajetória e para voltar um pouco a essa situação, nesse momento ainda há incertezas. O que digo agora é o que sabemos hoje, mas naquele momento não sabíamos que o celular do copiloto estava conectado. Temos a informação do radar primário e os militares se perguntam de que lado está o avião. No dia 8 de março, procuramos no Golfo da Tailândia, entre a Malásia e o Vietnã. A partir de 9 de março, iniciamos as buscas no Estreito de Malaca, conforme informado pelas autoridades malaias nas coletivas de imprensa diárias desde 10 de março, com base em indicações recebidas. Nós expandimos ou afastamos a área de busca. E como na noite passada, também enviamos elementos para fazer a busca no comentário, mas acabamos não tendo como no comentário. Mas acabamos não tendo, como inventamos que o avião tinha passado do outro lado 4 dias depois. Não, eles começaram a procurar também no Estreito de Malaca desde o dia 9 de março. E o tempo para eliminar essa incerteza, né? Saber que o avião, se era realmente o eco correto que estávamos seguindo, porque não podemos reconhecê-lo, continuaram também a procurar depois do 8 de março na área. Então eles estavam procurando em ambas as áreas. Somente após vários dias, eles abandonaram completamente a área no Golfo da Tailândia para focar totalmente as buscas no Estreito de Malaca. Mas aqueles que dizem que os militares descobriram 4 dias depois estão errados. Sabemos que os militares procuraram dos dois lados e, de fato, procuraram no Mar de Andaman, no Estreito de Malaca, desde 9 de março. No dia 12 de março, surge uma informação absolutamente incrível, é que o avião continuou a responder aos satélites, começou a emitir novamente por várias horas após o voo. Obviamente, a área em que estamos procurando não pode ser a correta, pois o avião continuou a responder aos satélites. O avião voou por mais de 4 horas. O fato de o avião retomar suas comunicações com o satélite é fundamental, pois temos inicializações. A unidade de dados de satélite, como mencionado anteriormente, sofreu um corte de energia. Ele não foi desligado normalmente e agora passa por uma recuperação elétrica. Essa mensagem, chamada de solicitação de logon, comprova que a unidade de dados de satélite foi desligado e religado em seguida. Então isso é fundamental. Por trás, há o processo de inicialização, os sistemas de entretenimento, o in-flight entertainment que vai se conectar, seguindo o processo normal de inicialização. As chamadas do centro de operações para o telefone via satélite que se abre no cockpit não estavam mais funcionando até então. Eles irão recomeçar a tocar. Isso indica que há um tom, ninguém atende, mas está tocando de novo no cockpit, então estamos reiniciando todos os sistemas. E além disso, você sabe que um sinal, não apenas temos essa solicitação de login, então temos a mensagem do avião tentando se reconectar ao satélite e fazendo isso, mas além disso, esse sinal, o tempo de reinicialização, não é totalmente normal. Você já possui frequências que estão ligeiramente deslocadas. Isso significa, e isso significaria, e os relatórios vão confirmar posteriormente, que o avião estava resfriado. Então você pode ler aqui uma explicação para essa diferença na frequência, desvio de frequência de burst, pode ser a condição do avião entre 17 horas e 22 minutos e 18 horas e 25 minutos, Zulu, por exemplo. Um resfriamento da unidade de dados de satélite, que poderia ser explicado por uma temperatura ambiente muito fria se o avião despressurizou. Ele sofreu uma despressurização, está a menos 50 graus Celsius, e
e, portanto, inevitavelmente, a unidade de dados de satélite foi resfriado, respondendo com uma frequência anormal. Não só uma frequência anormal, mas também um tempo de inicialização mais lento do que o esperado. Em vez de ver a sequência novamente, o in-flight entertainment, que começa com um timing preciso, agora está demorando mais do que o normal. E após a reinicialização da unidade de dados de satélite com o satélite, temos o avião que vai responder. Ele vai responder por telefone, satélite, por exemplo, quando chamamos o cockpit, mas também há uma série de trocas que são automáticas, que são realizadas, de que o avião está sempre em sua zona de cobertura e que o avião está sempre em sua zona de cobertura. E aí é como se o seu celular fosse questionado pela rede telefônica terrestre, mesmo que não haja troca, ele verifica: você ainda está na minha zona de cobertura? Sim. E nesse caso, eu continuo a te alocar uma banda de frequência. A zona de gestão do satélite, que vai da França até a Austrália, é gigantesca, permitindo apenas saber que o avião ainda está presente, sem posicioná-lo. Porém, as comunicações entre o satélite e o avião fornecem algumas informações. Eu te encaminharei para o vídeo mais preciso, no qual eu explico como definir arcos de círculo de distância entre o satélite e o avião a cada uma dessas mensagens que chamamos de pings. O ping não contém nenhuma informação, exceto que ele tem uma frequência, como todo sinal, e que ele tem um tempo de resposta. Quanto mais lento você é para responder, mais longe você está do satélite. Podemos definir distâncias satélite-avião 7 vezes, criando 7 arcos de círculo. O sétimo arco, o último à meia-noite e 19, é onde o avião chegou ao fim de seu voo e caiu na água. O tempo para dizer ao barco, bem, afinal temos arcos de círculo, né? Isso nos leva ou para o Cazaquistão ou para o Polo Sul, né? É um pouco complicado para definir essas zonas, e os barcos, por enquanto, estão procurando, os barcos de investigação para procurar as caixas pretas, estão ao largo da Malásia, ao largo do Vietnã, ao largo da Tailândia, eles estão muito longe. E então vamos reorientar todas as pesquisas para quase o Polo Sul, uma área tão longe da Austrália, mais de 2.000 quilômetros da costa australiana, a tal ponto que os aviões de patrulha marítima, os P-3, quando iam para a área, eles só tinham 2 horas de autonomia na área para tentar procurar destroços. Assim, os barcos vindos do norte percorrerão 5.000 quilômetros, levando ao menos 5 a 6 dias para alcançar essa região. E deste BTO que nos permite validar que estávamos de fato na rota sul. A rota norte para o Cazaquistão foi esquecida rapidamente, pois sobrevoaríamos terras e talvez a encontrássemos um pouco mais rápido. A rota sul, portanto, é confirmada entre a linha simulada que você vê aqui, que é uma previsão da rota sul em verde, e as frequências, a evolução da frequência que foi realmente medida, que foi em azul. Então fizemos análises e percebemos que a linha reta, que é uma rota inercial, ou seja, é um arco de círculo, não é simplesmente o avião que foi direto para o sul e que vai cortar, e este arco de círculo, com uma área que já era de alguns milhões de quilômetros quadrados, então ainda é difícil de investigar. Estamos em um verdadeiro arco, que se estende por todo o comprimento e que tem várias hipóteses, mas já temos algumas hipóteses, mas já temos os relatórios, especialmente os relatórios que nos dizem como fazemos a pesquisa submarina, que nos dizem que isso, no qual, então dissemos, porque as análises, no qual, então dissemos, porque as análises posteriores nos dizem que o resfriamento, etc., quando tivemos o retorno à recuperação elétrica, prova que havia um resfriamento. Aqui também temos o fim do voo, que é esta linha reta, na qual eles nos mostram que temos um voo que se assemelha muito ao que temos em voos hipóxicos anteriores, alguns exemplos. Em 99, um Learjet 35 que vai fazer 4 horas em linha reta. Então é esse avião que vai de Orlando a Dallas, despressurização em voo. Os pilotos não percebem, o avião continua em linha reta e ele cai no norte do Canadá. E então, o segundo exemplo é o voo Helios, em 2005, que é um avião que decola de Chipre, que tem o cockpit que não é realmente compreendido pelos pilotos. Eles não vão entender que o avião está mal pressurizado, despressurizado, eles não colocam suas máscaras de oxigênio, as máscaras caem para os passageiros, mas as máscaras dos passageiros só têm cerca de 12 minutos de autonomia, então as pessoas eventualmente ficam sem oxigênio. O avião fará seu voo quase até Atenas, onde será interceptado por aviões de caça. No final do voo, há curvas. Alguém no cockpit ainda havia compreendido o problema. Um comissário de bordo, que tinha noções de pilotagem, chegou. Infelizmente, ele não retomou o controle. Nesse momento, o combustível do avião havia acabado. Então, mesmo em um voo hipóxico que dura horas e horas,
ainda podemos ter casos em que há curvas se um piloto tivesse caído sobre seu manche. Nesse momento, o avião teria feito uma curva, então é exatamente nesse mesmo tipo de situação. Temos um voo hipóxico muito longo, várias horas, direto para o sul, mas obviamente não havia nenhum destino no sul. Os últimos momentos do avião, temos uma informação que é bastante precisa sobre o desenrolar dos eventos, porque o avião continua a enviar mensagens. Então, há o último ping horário, onde o avião responde ao satélite novamente um log on request, a famosa mensagem de inicialização do novamente um log on request, a famosa mensagem de inicialização do novamente um log on request, e que houve novamente um log on request, e que houve novamente um corte elétrico, e então uma restauração elétrica. Isso nos diz que alguns minutos antes, e na verdade, quando falamos do sétimo arco, são vários pings que foram fundidos porque estão a alguns segundos de distância, mas na realidade o avião está enviando mensagens que correspondem à extinção de seus motores quando o motor tem um problema. Normalmente há uma mensagem que é enviada, exceto que lá não há mensagem que parte, há apenas o ping que é enviado ao satélite. Então, uma comunicação nós temos à meia-noite e 17 minutos e 30 segundos, a extinção do motor esquerdo. A 001830, o reacendimento do Auxiliary Power Unit sugere que podemos receber um pedido de logon. Há um pedido de logon a 001929. Temos um segundo ping, que é 1/8 da velocidade vertical, notadamente de queda. Entre esses dois da velocidade vertical, notadamente de queda entre esses dois pings. À meia-noite, 21 minutos e 6 segundos, esperaríamos a reinicialização do in-flight entertainment, que não ocorreu, indicando que o avião caiu na água antes de concluir sua fase de reinicialização. Os últimos pings também foram explorados, pois as duas últimas mensagens enviadas com poucos segundos de diferença não têm mais distanciamento. Enviados com segundos de diferença, não há mais distanciamento em queda, e a taxa de queda foi medida entre 15 a 24 mil pés por minuto, no mínimo 14 mil pés por minuto, e realizadas mais no mínimo 14 mil pés por minuto e até 24 mil pés por minuto. Então o avião estava em queda até 24 mil pés por minuto. Então o avião estava também nas simulações que foram realizadas a partir das informações. O avião que vai para o sul, no qual há uma falha elétrica, ele vai partir a um momento em que você não tem mais motor, porque você não tem mais pressão hidráulica e sem eletricidade. A assimetria faz o avião virar à esquerda, curva engajada, e que pode afastar o avião até 32 nós do local onde ele começará a cair. 32 nós em torno de um monte de círculo que faz milhares de quilômetros de comprimento, particularmente complicado. O problema é que faltam informações durante as pesquisas, e por anos realizaremos estas pesquisas. Até julho de 2016, fizemos investigações submarinas na área, que é muito grande, com caixas pretas que pararam de emitir após um mês. Já as caixas pretas, lembro que em um submarino mal conseguimos ouvi-las, pararam de emitir aproximadamente 10, 15 dias depois que os navios chegaram na área, e a área que começamos a investigar, ela é muito distante e não temos informações. Pesquisamos mais ao norte, estamos procurando no lugar errado, lembro do Rio Paris, tínhamos destroços, tínhamos corpos, tínhamos coisas que flutuavam nos dias seguintes, recuperamos dezenas e dezenas, e ainda assim levamos 2 anos para encontrar o avião usando submarinos nucleares. Incríveis, 2 anos para pesquisar e encontrar o avião mesmo estando bem ao lado. Imagine, é lógico que não encontramos o avião, dado o tamanho da área que era gigantesca, especialmente porque começamos a procurar no lugar errado. 1 ano e meio depois, em julho de 2015, você tem um primeiro pedaço do avião que vai encalhar nas costas africanas, e especialmente na ilha francesa de Réunion. Esse pedaço, Nília, o flaperon que você vê aqui, foi analisado de todas as maneiras. É claro, vemos que a vida, ele sofreu impactos, ele sofreu torções, ele sofreu impactos, ele sofreu torções, é particularmente rico e obviamente há números de é particularmente rico e obviamente há números de série que permitem confirmar que isso vem do MH370, e aos poucos temos peças que vão chegar. Temos o flap direito e o estabilizador horizontal, temos uma capa de motor que tem o estabilizador horizontal, temos uma capa de motor que encalhou na África do Sul, vemos aqui o logo da Rolls-Royce, conseguimos identificar, mesmo que não haja número de série, um certo número A de informações que você vê aqui. Temos o R que estava na peça que recuperamos, que corresponde à maneira de pintar que tínhamos nos aviões na Malásia.
que não é exatamente o mesmo que nos Boeing habituais. Então também vou encaminhá-lo para este vídeo de 40 minutos que fiz sobre a análise dos diferentes destroços, se isso lhe interessa, e o que conseguimos extrair disso. Temos cerca de 30 pedaços de um Boeing 777 que foram recuperados, com diferentes níveis de certeza, mas quando você recupera um pedaço de 777 no sul do Oceano Índico, você pode imaginar que é um pedaço do MH370, então temos certezas, muito prováveis, e outros onde é apenas um pedaço de 777. Mas em todos os casos, esses elementos não têm provas jurídicas sistemáticas, então conseguimos extrair muitas informações. O primeiro é sobre o posicionamento. Você vê onde esses pedaços chegaram. Eles chegaram à Ilha Maurícia, Reunião, Moçambique e África do Sul, onde há muitos destroços. E nós vamos poder... Eu te disse antes que havia crustáceos que se desenvolveram pela análise desses crustáceos. Vamos poder ver pela análise biológica onde eles estavam, em que momento, qual era a temperatura em cada momento de seu crescimento e em relação à temperatura da água nos 18 meses que antecederam. E então sabemos de fato que o flaperon passou e que as diferentes peças passaram, o que significa que a área de pesquisa que estava totalmente ao sul não é a correta. Isso nos confirma que deveríamos ir mais para o norte. Segundo elemento, esses destroços, chegando na África, prova mais uma vez que estávamos no norte do Arco do Círculo, porque se o avião tivesse caído ao sul, as correntes teriam devolvido todos os destroços para a Austrália. E até o rosa, aqui, eles chegam na Austrália, mas a partir do amarelo, do branco, do vermelho, aí realmente chegam na África. Então, no verão de 2016, entendemos que procuramos no lugar errado, mas já gastamos 200 milhões de dólares pesquisando no lugar errado. Infelizmente, era tarde demais. Também tivemos análises de ondas gravitacionais acústicas, então havia uma pequena esperança em algum momento, um pouco mais tarde, em 2017, porque você sabe que temos microfones subaquáticos que são supostos acompanhar os testes nucleares submarinos secretos, para ver exatamente que não há proliferação nuclear. Esses microfones registram muitas coisas. Eles registram, por exemplo, no mar, às vezes vão registrar meteoritos que caem no mar, às vezes vão registrar meteoritos que caem no mar, às vezes vão registrar meteoritos que caem na Terra, vulcões submarinos. Então tudo isso nós ouvimos e tentamos analisar, ver se havia sons de splash, porque obviamente um avião que caísse na água faria um som, infelizmente. Nada foi encontrado, os sons não correspondiam ao fim do voo do avião e a hora também não correspondia aos locais, então, infelizmente, isso não resultou em algo interessante. Aliás, alguns microfones não estavam funcionando naquele momento, mas considerando que aqueles que estavam funcionando e foram publicados não deram nenhuma diferença com o terceiro. Em maio de 2018, a partir de todas as informações analisadas, incluindo retroderivadas e análises adicionais do Defense Science and Technology Group, houve uma vontade privada de retomar as buscas com um barco para tentar encontrar o avião, devido a dados mais precisos. Infelizmente, isso também fracassa. E então você tem uma investigação final que foi realizada pelo pessoal do EJ Group, o grupo de investigadores especialistas incríveis em nível mundial, que publicaram uma investigação em março de 2020 que aponta para uma área que não foi investigada e que seria a área mais provável na qual, se pudéssemos retomar as pesquisas, retomaríamos as pesquisas nesta área, que é gigantesca, mas pelo menos na qual temos grandes chances de encontrar o avião se retomarmos os estudos. Referem-se aos fatos e também porque o avião não foi encontrado. Então vamos retomar os elementos técnicos e as possíveis causas dessa sequência de eventos. O primeiro seria um evento técnico. Imaginamos um incêndio a bordo. O avião chega a Higari, imaginamos um incêndio a bordo. O avião chega a Higari, um Boeing 777 da companhia Etihad, há um fogo no porão que é acionado porque havia cabos que foram posicionados incorretamente com um arco elétrico que foi feito entre dois cabos elétricos e então um início de incêndio. Pronto, podemos imaginar isso. Segunda hipótese, os Boeings 777 construídos em 2002 tiveram, em proporções significativas, anomalias no sistema de aquecimento do para-brisa. E aqui é a taxa de anomalias, a taxa de incidentes em função da Yamaha. 310 foi construído em 2000. Yamaha 310 foi construído em 2002. Você vê que há uma taxa que é anormalmente alta, isso são coisas que vamos descobrir depois. Houve investigações que foram realizadas, mas isso não podemos encontrar.
enquanto não fomos buscar o avião, não podemos saber exatamente quem vem do cargueiro, as famosas baterias Motorola, de que não conhecemos exatamente o volume, havia algum problema, houve um incêndio. Houve um incêndio no cockpit na área de carga, não há mais informações no momento. Mas em todos os 177, os Boeing 767 também têm um sistema de proteção elétrica chamado Sistema de Gerenciamento de Carga Elétrica, Sistema de Gerenciamento de Carga Elétrica. Este sistema, em caso de incêndio, em caso de anomalia elétrica, vai descarregar os circuitos, vai parar de alimentar um certo número de equipamentos para evitar alimentar uma caixa que estaria em chamas para parar de alimentar um incêndio. Este sistema vai parar o funcionamento de um certo número de equipamentos com uma ordem que você vê aqui, na ordem de prioridade. Se for um incêndio grave, né, imagine que restem apenas os 4 primeiros equipamentos que estão aqui à esquerda, você perde a pressurização da cabine, perde o Very High Frequency as comunicações, perde a pressurização da cabine, perde o Very High Frequency as comunicações, perde a pressurização da cabine, perde o Very High Frequency as comunicações, o satélite, logo o sistema de navegação funcionava. O sistema de gestão de aprendizagem pode satélite, logo o sistema de navegação funcionava. O sistema de gestão de aprendizagem pode se passar. É que ele pode provocar uma despressurização, já que temos os sistemas de oxigênio de pressurização que também podem ser desconectados pela despressurização. Pode vir, como vimos em 1995, em voos do Boeing 777, nos quais houve um fechamento inadequado da válvula de saída, que vai bloquear, que vai quebrar, e são casos em voos de teste que certamente foram corrigidos posteriormente, mas ter despressurizações não é impossível. A outra opção para ter uma despressurização seria que o fogo atacasse a parede do avião. Como você pode ver aqui em um 777 do Egito, a despressurização poderia ser uma consequência do fato de que o fogo atacou a parede do avião. Então, quando o fogo atacou a parede do avião, quando a meia volta seria uma curva para retornar para Cotabaru, que é a primeira costa, o primeiro aeroporto que infelizmente está fechado. Então os pilotos eles fazem meia volta porque tem um incêndio a bordo, eles fazem meia volta para Cotabaru, Cotabaru está fechada, eles continuam até Penang e não diretamente para Penang, eles vão para o ponto Kennedy, que fica 11 milhas náuticas ao sul de Penang, e que é o ponto de interceptação do Instrument Landing System para pousar em Penang. Então essa trajetória, a meia volta, o fato de continuar pode corresponder a uma vontade de pousar em emergência com um problema a bordo. Estamos sem eletricidade, luz e pressurização, mas eles não sabem disso. Estamos despressurizados e o avião tentará se direcionar para um campo de desvio. Retomando a história, o incêndio aciona o sistema de gestão de aprendizagem que desliga todos os equipamentos elétricos. Há uma despressurização, seja pelo e-sistema de gestão de aprendizagem ou por um buraco na fuselagem. Um fogo não é possível abaixo de 27 graus Celsius ou em alta altitude com oxigênio insuficiente. A despressurização apaga o incêndio e o e-sistema de gestão de aprendizagem tem oxigênio suficiente. Então, necessariamente, a despressurização apaga o incêndio. Então, o sistema de gerenciamento de carga elétrica reinicia da eletricidade. E é por isso que você tem um corte e um restabelecimento elétrico. Então, a hipótese técnica dos pilotos é a despressurização, que apagou o incêndio e reiniciou a eletricidade. Ela não pode ser excluída. Há também alguns destroços que foram encontrados, especialmente a peça número 17. A peça número 17 apresenta marcas de combustão. Então não sabemos, veja aqui a marca de combustão que está aqui, isso foi analisado, mas não sabemos se a combustão ocorreu, obviamente, quando o avião estava em voo ou depois que o avião caiu na água, mesmo que não saibamos exatamente o que poderia queimar naquele momento, mas de qualquer forma, há uma peça que apresenta marcas de incêndio. Não podemos dizer mais do que isso. Não podemos dizer mais sobre essa causa específica. Essa causa específica pode dizer sim, mas um incêndio. O avião não pode voar, a dizer sim, mas um incêndio, o avião não pode voar mais. Você tem um precedente em que o avião para de emitir e continua a voar por mais de 10 minutos, de MS-804 da Egyptair, que decolou daqui para o Egito. Houve um incêndio que começou no cockpit, o avião não envia. Não há mais informações ou trocas, mas existe um radar militar primário que vai seguir o avião em voo por mais 11 minutos. Portanto, o fato de um avião não emitir e continuar voando não é impossível. Neste caso, é um Airbus, não exatamente o mesmo sistema, mas ter um incêndio em um avião que não cai imediatamente já ocorreu no Egito no passado.
A segunda hipótese que é crível é, obviamente, a do desvio, que é favorável para muitos, porque tem a vantagem de ser simples de explicar. O primeiro elemento é, obviamente, a trajetória. O avião faz meia volta e voa nas fronteiras aéreas entre os diferentes países. Ao seguir rotas aéreas conhecidas na fronteira, você evita entrar no espaço aéreo e não agride os militares de ambos os lados. Ambos os lados não se sentem ofendidos. Um avião de linha que voa em voo de cruzeiro de... Há alguns elementos que argumentam a favor desse cenário. Lá, estamos na figura nos radares primários, então temos a informação sobre o avião que parte no Estreito de Malakar, e temos uma trajetória que é feita no Lateral Navigation, então estamos em navegação que ainda está com balizas no solo, a priori. Então, uma navegação que é voluntária nessa trajetória, porque o que não explica a ideia do incêndio a bordo é por que continuamos no Estreito de Malaca e por que houve ainda essa virada para o sul. Se fosse uma trajetória voluntária, é simples. É a vontade de passar despercebido, longe dos radares, e depois escapar para o sul por razões desconhecidas. Um elemento, talvez o elemento chave para apoiar essa teoria, é o que aconteceu com o transponder. O momento em que o transponder foi desligado, você sabe que há o sistema Automatic Dependent Surveillance Broadcast, B, que vai enviar informações. Aqui no canto inferior direito você tem o seletor rotativo e você vê aqui é o modo de desligá-lo, você tem aqui a mudança para o modo de desligá-lo, você tem aqui a mudança para alt-off, altitude off. Isso significa que o transponder envia tudo, exceto a altitude. O que recebemos é que durante meio segundo, antes de ser desligado, às 17 horas e 20, 33 segundos e 61 centésimos temos a altitude, temos todas as informações normais do DSB, mas às 17 horas e 20, 34 segundos e 15 centésimos, e então às 17 horas e 20, 34 segundos e 15 centésimos, e então às 17 horas e 20, 34 segundos e é cortado. Essa meio segundo corresponde ao momento em que é cortado. Seria uma ação voluntária na cabine de pilotagem para desconectá-lo? Seria uma ação voluntária na cabine de pilotagem para desconectá-lo? Uma ação voluntária no cockpit pode ser uma ação deliberada, como a vontade de desligar um transponder, equipamento necessário em aviões. Há muitas pessoas que apontam o dedo para os pilotos, porque inevitavelmente o tempo é menos de 1 minuto e 30. Os pilotos, porque inevitavelmente o tempo menos de 1 minuto e 30 entre o boa noite, adeus, e o momento de cortar. Não é alguém que chega no cockpit apontando uma arma para a têmpora. Em pouco tempo não é possível assumir o controle do avião para desconectar os sistemas de uma maneira tão eficaz. Então seria alguém que já estaria no cockpit, talvez um dos pilotos, que teria realizado este cenário para passar despercebido, para desaparecer a causa, não sabemos nada. É um sequestro ou é um suicídio, não sabemos, não é o porquê, é o como é possível. Então, não é o porquê, é o como é possível. Portanto, esses dois cenários, técnico, incêndio, despressurização, restabelecimento elétrico, voo hipóxico para o sul, e o segundo cenário, desvio, despressurização voluntária dá errado, e então essa curva que permite passar longe dá errado, e então essa curva que permite passar despercebido, e a grande curva para ir para o sul, e por quê? Não sabemos, mas em todo caso, são os dois únicos cenários que são tecnicamente críveis e que são compatíveis com os dados dos satélites, os dados de todos os radares civis e militares, que são compatíveis com os destroços abundantes que temos. Compatíveis com os destroços que temos em abundância. Pesquisadores de todos os níveis, incrivelmente eficientes, que analisaram esses dados, que os recuperaram, que os coletaram, eles estão disponíveis gratuitamente na internet para os dados brutos. Você tem quase tudo que está disponível, exceto os radares militares, porque eles escondem uma parte de suas informações. Eles fornecem apenas as posições, sem os dados brutos. Enquanto temos os dados brutos de radares civis, radares primários civis. Portanto, todas essas são informações tão relevantes e eficazes que podem ser geradas em alguns dias para mascarar, levando em consideração as micro-oscilações do satélite, a passagem do satélite na sombra da Terra, tão coerentes umas com as outras, que poderiam ter sido geradas em tão pouco tempo. Portanto, é por isso que nos apegamos às informações que conhecemos e podemos deduzir que um desses dois cenários é o correto.
agora são impossíveis. O primeiro, que foi amplamente proposto, é que são impossíveis. E o primeiro que foi amplamente avançado é o de Larry Vance, que era um ex-investigador canadense, no final com a intenção de realizar um pouso na água, e no final com a intenção de realizar um pouso na água, e então o pouso na água foi realizado para passar despercebido. E é por isso que teríamos encontrado muito poucos pedaços. Então ele teríamos encontrado muito poucos pedaços. Então ele tem. O problema é que, quando não tínhamos realizado todas as análises que levaram anos do início de 2014 até 2015, poderíamos acreditar nessa teoria. Mas depois, quando encontramos pedaços que nos mostram que o avião se desintegrou em voo, sofreu impactos, sofreu vibrações incrivelmente graves. O avião não poderia ter sido simplesmente danificado, ele não estava sendo pilotado, estava em queda livre. A análise dos pings também nos mostra que o avião estava caindo a uma velocidade incoerente com a ideia de um pouso voluntário. Os pedaços que encontramos, o flaperon e a aba ao lado, encontramos um ao lado do outro. E acontece que essas duas peças têm um impacto comum. Esse impacto comum está em um lugar que corresponde à aba retraída. Em um pouso na água, as abas teriam sido estendidas. Portanto, tudo isso nos prova, por meio de elementos técnicos, análise dos dados de satélite e dos destroços, que não houve um pouso ou intenção de pousar na água. Portanto, não havia ninguém consciente na cabine de comando naquele momento. Don Thompson, e aqui estamos falando de alguns dias atrás, o spoiler que foi encontrado na África do Sul, e spoiler que foi encontrado na África do Sul e que nos mostra que o avião sofreu de flutuação de asa. E então o avião realmente se desintegrou. Em voo, é isso que você vê aqui com o Boeing 747. Você tem as asas assim que vão sofrer essa situação, porque o avião está caindo, e as torções que observamos neste spoiler provam que o aparelho se desintegrou. Mas já sabíamos disso pelas outras investigações, eu te encaminho mais uma vez para o meu vídeo, no qual analisamos os diferentes destroços. Depois, obviamente, o fato de encontrarmos pedaços internos do Boeing 777 nas costas africanas prova que o avião se desintegrou no impacto. O avião não chegou em um único pedaço. Certamente houve centenas que se perderam, que não foram identificados, que chegaram e se perderam, que não foram identificados, que chegaram e não foram encontrados, mas já é uma façanha ter encontrado várias dezenas de destroços. Lembro-lhes dos acidentes como o Rio Paris, encontramos pedaços que flutuam porque estamos procurando no lugar certo, mas não encontramos nenhum destroço. Certamente houve centenas que chegaram às costas, então infelizmente podemos descartar totalmente a hipótese de chegada. Aliás, ele se ridicularizou bastante em alguns aspectos. Ou seja, a partir do momento em que encontramos pedaços na Ilha da Reunião, isso provava que a análise dos arcos estava errada, enquanto que, pelo contrário, isso confirmou, porque a deriva retrógrada, os 18 meses, correspondiam. E acima de tudo, ele tem 30 horas de combustível, 5 horas e 34 minutos de combustível. Isto é, 30 horas e 5 horas e 34 minutos de combustível. Os pilotos pegaram 7 horas e 31 minutos de combustível, o que prova que queriam ir mais longe, em direção ao extremo sul. No entanto, todos os voos comerciais pegam mais combustível do que o necessário, caso seja preciso fazer círculos no céu ou reabastecimentos. Portanto, é normal ter trajeto mínimo. Então, Vance, você pode esquecer, não é crível o trajeto mínimo. Então, Vance, você pode esquecer, não é crível. A segunda hipótese é o cenário com a trajetória calculada pela equipe de Capsule. Já falei sobre isso da última vez. Para que essa trajetória com curvas seja possível, é necessário que as alterações de direção, altitude e velocidade ocorram exatamente no momento certo entre cada ping para poder fazer curvas, mas que pareça ser uma linha reta, enquanto as pessoas no cockpit, se houvesse uma vontade de pilotar, não há transmissão, eles não sabem a que horas a unidade de dados de satélite vai se comunicar com o telefone via satélite, então são alterações de direção e velocidade que sejam coerentes com alterações de direção e velocidade que sejam coerentes com a linha reta. À direita, incidentalmente, você tem alguns membros da equipe Capsule que se dissociam dos primeiros trabalhos e hoje dizem, bom, nós nos enganamos, a trajetória de fato é muito mais ao sul, nós não fomos para as Ilhas Christmas. Por que as Ilhas Christmas foram escolhidas para a troca de prisioneiros em vez de outro local? O que torna esse cenário específico? Enfim, é isso. Isso é Hollywood, mas não há nenhum elemento concreto que possa sustentar essa tese. Em seguida, todas as ideias em torno das Maldivas e de Diego Garcia. Naturalmente, se estivemos nas Maldivas, nos aproximamos do satélite.
No entanto, as trocas e os pings indicam o contrário, que o avião se afastou do satélite. Portanto, sabemos que o avião não se aproximou das Maldivas ou de Diego Garcia. Quanto às Maldivas, a história com o objeto encontrado, que se pensava ser um extintor, não era de fato um extintor dos Boeing 777. Não corresponde, não tem as conexões e fixações necessárias, parecendo mais com cilindros encontrados ao redor de satélites. Então, esta é uma foto que tirei, por exemplo, no Museu do Ar e do Espaço em Le Bourget, vá lá, a propósito, é muito bonito. Mas então, esses pedaços que encontramos nas Maldivas, as observações nas Maldivas foram tardias, pois o avião não tinha combustível suficiente para corresponder ao que foi observado. O avião foi observado a 6h15 locais nas Maldivas, 9h15 na Malásia, mas o avião decolou à meia-noite e 42 com 7 horas e 30 de combustível. Portanto, a observação foi feita a 8 horas e 33 minutos após a decolagem. Não é possível, não pode ser o mesmo avião que você está vendo aqui, que foi observado nas Maldivas, sabemos agora, e não é possível que o avião tenha pousado para reabastecer em segredo, porque quando um avião pousa, inevitavelmente você tem muitos celulares que vão se acender, e então não se pode roubar combustível antes de reiniciar objetivamente. Quem imagina que se possa roubar um caminhão de combustível, abastecer sozinho e partir daí? Essa é a lista dos aeroportos acessíveis desde o momento em que o avião desapareceu. Sabemos que desde o momento em que o avião desapareceu, ele não pousou para reabastecer e partir novamente. São cenários loucos e conspiratórios, esqueça essas histórias. De Tianjin, na qual o avião teria sido interceptado, teria sido abatido nesta área, ele teria enviado uma mensagem de socorro. Portanto, uma mensagem de socorro, logicamente, para todos os aviões a 450 quilômetros ao redor. Sempre há pessoas que escutam e registram qualquer acidente. Portanto, os canais de socorro são ouvidos constantemente, todos os aviões que estavam ao redor deveriam ter ouvido o avião. Aqui você tem a localização do avião no momento de seu desaparecimento, com outros aviões ao redor que deveriam ter ouvido um possível chamado de socorro. Portanto, o avião não enviou um pedido de socorro. Se o avião tivesse sido abatido nessa área de alta densidade, com muitos barcos e pescadores, certamente teríamos encontrado destroços. É inimaginável que um avião caia sem deixar vestígios ou que os militares, com seus barcos e redes de pesca, conseguissem recuperar tudo. Portanto, de barcos que estão na área, ao contrário, não é o número de barcos que estão na área, ao contrário, não é o número de barcos que estão na Austrália, ao largo da Austrália, uma área na qual não há nada lá, não há pescadores. Portanto, se o avião caiu nesse local, não encontramos destroços lá. Por outro lado, se tivesse caído no Vietnã, teríamos encontrado pedaços lá. Agora, há essa hipótese em torno do Federal Bureau of Investigation. O Federal Bureau of Investigation, o Federal Bureau of Investigation ofereceu sua ajuda várias vezes, reiterou. O Federal Bureau of Investigation tem um escritório em Kuala Lumpur. O Federal Bureau of Investigation oferece ajuda até 19 de março. A Malásia recusa ajuda para analisar o simulador de voo do comandante. Mas os malaios percebem que alguns dados do simulador de voo, alguns voos foram apagados. Os dados apagados não podem ser recuperados. Por isso, o governo malaio chamou o Federal Bureau of Investigation em 20 de março para tentar recuperá-los. Portanto, o Federal Bureau of Investigation só foi autorizado a acessar o simulador de voo no dia 19 de março, até então eram os malaios que estavam no dia 19 de março, até então eram os malaios que estavam todo o dia seguinte para voar a prova e fugir com ela. Isso é falso. É apenas os malaios que chamaram e que proibiram o Federal Bureau of Investigation de vir mais cedo. Aí você tem a lista dos escritórios do Federal Bureau of Investigation no exterior, que oferecem assistência técnica nos países que não necessariamente têm os meios técnicos modernos ocidentais. Então, eles permitem uma cooperação local quando há crimes, quando há delitos. Então, no Sudeste Asiático, você tem os escritórios do Federal Bureau of Investigation no exterior, que oferecem, que propõem assistência técnica. Isso, eu adoro seus comentários. Obama tinha convidado o presidente malaio para jogar golfe, por coincidência, a conspiração. Então, Obama, eu estava na Malásia histórica, de fato, já estava planejado há muito tempo na Malásia histórica, de fato, já estava planejado há muito tempo na Malásia histórica, de fato, já estava planejado há muito tempo, já que o citamos em 5 de fevereiro de 2014. A viagem, por coincidência, de Michelle Obama para a China sozinha já estava sendo questionada. 3 de março de 2014, antes do acidente. É habitual que uma primeira-dama possa fazer visitas diplomáticas sozinha
A resposta é sim, e então os Obama não se apressaram para ir à Malásia alguns dias após o acidente. Como se vê em todos os lugares, eram viagens que estavam planejadas há muito tempo. Que é antecipado, então nada a dizer. Também esse aspecto. Em seguida, há muitos comentários, e agradeço a vocês por isso, mas sempre que me dizem cenários de causa, porque havia coisas nos porões. Ok, isso é a causa. Mas eu quero saber, isso é a causa, mas eu quero saber o porquê, se você não pode explicar o porquê os Rothschild, é bom acusar os Rothschild, não importa a causa. O que eu quero é como é que isso pôde acontecer. Se você não é capaz de provar um cenário alternativo que o avião foi desviado, que foi sequestrado, que foi abatido, tudo não pode reter apenas dois cenários. O avião sofreu, só pode reter dois cenários. O avião sofreu um desvio por um dos pilotos que já estava na cabine de comando, que segue essa evolução que se encaixa na opção de incêndio. Sistema de gerenciamento de carga elétrica que corta circuitos elétricos, incêndio é uma opção. Incêndio, sistema de gerenciamento de carga elétrica que corta os circuitos elétricos, o incêndio é apagado pela despressurização e o voo vai ao Gran Sud sem nenhuma razão. Não podemos cientificamente decidir entre essas duas opções. A opção do desvio é mais fácil, e a ideia de que temos esse Automatic Dependent Surveillance Broadcast, B, que passa para o modo Auto-Off, é muito atraente, mas não é suficiente para apontar um dos pilotos. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Uma última opção para a pré-estrada. A Terra não é um globo, mas é plana e, portanto, chegando ao fim do plano, o avião teve que ser abatido porque ia cair no vazio, então a Terra plana, e infelizmente ainda há quem acredite nisso. E aí eu não poderia fazer nada por você nesse caso. Espero que tenha gostado. Não hesite se links para tentar ser o mais exaustivo possível. Links para tentar ser o mais exaustivo possível. Links para as diferentes falas, para os tempos, para as provas. Para as diferentes falas, tempos e provas. 20 dias depois, eles não procuraram no lugar errado. Pesquisas e investigações adicionais foram feitas pelos meus amigos Gil Diars, Victoria Nello, Don Thompson, pessoas que fizeram um trabalho de riqueza incrível. Forneço links para os dados originais para que veja as investigações e pesquisas. É muito complicado refazer isso hoje porque algumas hipóteses foram desmontadas posteriormente e nem tudo está referenciado no mesmo lugar. Você tem algumas hipóteses que foram postadas online que são as pesquisas em outros lugares, então é um pouco complicado. Pesquisar em outros lugares é um pouco complicado. Eu fiz um grande banco de dados com os anos, desejo muita coragem se você quiser tentar novamente, desejo muita coragem se você quiser tentar novamente. Não há um governo que terá a vontade de voltar para essa área para tentar fazer uma investigação novamente, para pesquisar. Não há esperança. A França é o único país que segue com uma investigação independente. Nesse caso, temos muita esperança de que eles cheguem a outras conclusões. Mas que eu apresentei a vocês, há poucas chances, e todos os outros, com a ajuda de muitos investigadores internacionais, e todos os outros, com a ajuda de muitos investigadores internacionais, e todos os outros, com a ajuda de muitos investigadores internacionais, especialmente do ID Group, que eu saúdo mais uma vez, o grupo de independentes que fizeram um trabalho fabuloso. A inteligência coletiva é o futuro das investigações para os acidentes. Talvez eu fale sobre isso em um próximo vídeo. Em outros casos em que as investigações colaborativas permitiram avançar, vejo vocês em breve. Obrigado pela lealdade, obrigado pela quantidade, e se vocês tiverem perguntas, deixem comentários, tentarei acompanhar todos eles.